Fala, bacharéis do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e ressuscitando aqui um quadro do canal, o Ranking GP, onde a gente faz uma lista aí de preferências ou de acontecimentos, de recordes, enfim, listas de qualquer coisa. E hoje a gente vai dar início a uma série aqui com com as pinturas, né, com os carros com as pinturas mais bonitas aí da história da Fórmula 1. E a gente vai fazer por décadas. Então hoje eu vou fazer o primeiro vídeo, que é da década de 60. Não fiz o da década de 50, porque primeiro que os carros eram muito parecidos na década de 50, a gente quase não tinha imagens dos carros, né, para a gente poder em colorida e tudo mais. Então por isso que eu vou começar com a década de 60, e a gente vai fazer 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, e quem sabe até fazer um último vídeo na série com as pinturas mais feias, né, os carros mais feios. Claro que isso é baseado na minha opinião, né? Vocês têm todo o direito de discordar de mim, né? Fiquem à vontade para discordar de mim e das minhas opiniões, tá? E só também no último recadinho aqui, vocês estavam acostumados a sempre nas quartas-feiras a gente tem entrevista, a gente vai continuar tendo entrevistas nas quartas-feiras, mas não necessariamente em todas as quartas-feiras. A gente vai, sempre que tiver convidado, a gente vai continuar fazendo entrevista, e de vez em quando a gente vai colocar alguns vídeos aí, seja Ranking GP, seja alguns outros quadros que a gente está bolando aqui para o canal. Enfim, a gente já mudou a nossa live para segunda-feira, de segunda-feira para domingo. Então vamos começar aí então o Ranking GP com os carros mais bonitos da Fórmula 1 da década de 60. Então já pedindo para vocês também já se inscrever no canal aqui, deixar o seu like e, claro, deixar seus comentários aqui sobre o que vocês acharam da minha lista. Então vamos começar aqui, vou diminuir o meu tamanho e vou começar com um carro... vai ser um top 9, tá? Ia ser um top 10, mas vai ser um top 9. E o primeiro carro é o carro da Matra MS80 de 1969. Foi um carro que pilotado pelo Jack Stewart e pelo Jean-Pierre Beltois, né? Inclusive esse carro, né, o Jack Stewart, ele foi campeão com esse carro e, né, com o motor Ford Cosworth. Né? É um carro, uma pintura azul, né? Na década de 60 ainda tinha aquela coisa dos carros serem de acordo com os seus países de origem, né? Então o carro azul era a cor dos carros franceses. Então tá aí, esse é o carro número 9, o carro da Matra, né? Esse azul já tinha ali alguns patrocinadores, um carro que até que depois é muito parecido com o carro que viria a ser a Ligier, né, também, que usaria esse azul como marca registrada, aí os patrocinadores, né, da Elf, né, que é uma marca aí francesa que está na Fórmula 1 aí até, aparece na Fórmula 1 sempre aí até os dias de hoje como patrocinador. Então esse é o carro da Matra, o meu carro número nono colocado aí do meu Ranking GP de carros mais bonitos da década de 60. Oitava posição temos essa Ferrari aqui, que é a Ferrari 312-67. Ela foi um carro que ela disputou os campeonatos de 67 e algumas corridas em 68, e foi, né, vários pilotos aí acabaram pilotando esse carro, né, o Chris Amon, o Derek Bell, o Jack Ickx, o Jonathan Williams, e inclusive esse carro, né, na estreia desse carro na Fórmula 1, foi o carro que teve a morte do Lorenzo Bandini, né, no GP de Mônaco de 1967. Eu gostei desse carro porque esse vermelho da Ferrari é um vermelho mais escuro, né, um vermelho mais escuro, e aquele motorzão atrás ali, né, com aqueles, eu não sei se é escapamento, que aqui parte técnica realmente não é a minha área, mas você vê um carro lindíssimo, um vermelho Ferrari, todo escuro, realmente um carro muito bonito, muito marcante, simbolizão da Ferrari ali, a conchinha da Shell, ali também tem um detalhe, essas rodas traseiras enormes, parece... Esses carros dos anos 60 parecem muito aqueles carros do desenho Corrida Maluca, né? Com certeza devem ter sido inspirados nesses carros de Fórmula 1, o desenho, mas realmente essa Ferrari aí, 312-67, realmente um carro lindíssimo, fica aí na oitava posição aqui do meu Ranking GP. Sétima posição, temos esse carro aqui, que é o carro da Cooper T53,
um carro do ano de 1960 até 1963, ele correu até uma corrida em 63. Ele foi aí carro, né, pilotado por Lorenzo Bandini, o Jack Brabham, quem mais? Mike Harris, Jack Lewis, né, teve motores ao longo desses 3 anos aí, correu com os motores tanto Alfa Romeo, Climax e o motor Maserati, né, um carro, né, verde escuro, né, um tom de verde bem escuro com essas duas listas brancas, né, é um carro britânico, então os carros britânicos eles tinham essa coloração verde, é um carro realmente também lindíssimo, né, com essa parte branca ali em cima, na parte traseira, ali realmente ficou muito bonito, e esse verde escuro, né, com essas faixas brancas, realmente deixaram... é uma pintura, claro, os anos 60 não tinha muitas variações de pintura, mas eu achei esse carro lindíssimo, essa pintura aí verde escura, com essas duas faixas brancas. Sexta posição, temos uma outra Ferrari. Temos uma outra Ferrari, que é a Ferrari 312-68. Aquela era a 312-67. Essa é a 312-68, né, do ano de 68 até... correu também uma corrida no GP da Grã-Bretanha em 69. Foi pilotado por Chris Amon, Derek Bell, Jack Ickx e Pedro Rodrigues. E a diferença o que eu achei um charme nessa Ferrari, é essa faixinha amarela. Essa faixinha amarela na lateral, né, que esse carro na verdade é uma evolução daquela Ferrari 67. Essa faixinha amarela, inclusive nesse modelo 68, não são em todas as corridas que foi usada essa faixa amarela, mas em algumas corridas foram usadas, e eu achei sensacional essa faixinha amarela, esse pequeno detalhe que para mim fez uma diferença enorme. Eu acho até que a Ferrari deveria adotar, né, essa faixinha amarela assim na lateral. Eu acho que fica uma combinação sensacional. Destaque também para aquele aerofólio traseiro ali que fica para frente do motor, né? Realmente um carro nisso, assim, como a gente vai vendo aqui. Acho que ao longo desses nossos vídeos a gente vai vendo não só as pinturas, né, os carros, mas como foi mudando toda a aerodinâmica dos carros e tudo mais. Então essa Ferrari aí com essa faixinha amarela, para mim ficou um charme, e é o nosso sexto colocado. O nosso top 5 começa aí com o carro da Brabham, a Brabham BT19 de 1966, e também algumas corridas em 67, pilotadas aí por Jack Brabham e Denny Hulme. Inclusive, esse carro da Brabham é o carro que o Jack Brabham conquistou seu tricampeonato, é o carro onde ele se tornou, né, o primeiro e único piloto até hoje a conquistar um título pilotando um carro da sua própria equipe, né, sua própria equipe, seu próprio carro, construir seu próprio carro e ser campeão. Inclusive fiz uma crônica sobre isso, contando essa história do Jack Brabham, né, do ano de 66, e é um carro, né, também na coloração verde, como uma equipe britânica, com esses detalhes em dourado. Depois vocês vão ver que vai ter um outro carro bem parecido com esse aí, né, que vai estar mais para frente do nosso ranking, mas, né, esse verde com esse detalhe dourado e branco, realmente mais uma pintura lindíssima, um carro clássico e engraçado, né? Bom, depois mais para frente eu vou falar uma coisa que eu acho engraçada com relação a essa pintura, né, esse carro verde com dourado, com amarelo e tudo mais. Vocês vão entender. Quarta posição, temos o McLaren. Essa é a McLaren M2B, né? Foi o primeiro carro da McLaren que estreou aí no GP de Mônaco de 1966 e teve, né, correu até algumas corridas em 68, Mônaco de 68. Foi pilotada pelo Chris Amon, pelo Kate St. John, Trevor Taylor e, claro, pelo Bruce McLaren. E teve motores Climax, motores Ford, motores Serenissima, pneus Goodyear e também pneus Firestone. Essa McLaren branca, né, com uma faixa verde. Isso em 66, ainda, né, alguns carros tinham essa questão da coloração dos países, mas a McLaren usou, né, não deixou a cor verde predominante, talvez até para não confundir, imagino eu, para não confundir com os outros carros de Lotus, Brabham, Cooper e tudo mais, né, usou essa coloração branca com essa faixa verde. Depois a McLaren iria usar até carros com colorações vermelhas e até
o laranja aí, que acabou se tornando o clássico da equipe. Mas eu gosto muito de carro branco, né? Eu acho carros brancos muito bonitos, né? E esse carro da McLaren, a primeira McLaren da história, você sabia que a primeira McLaren da história era essa coloração branca e verde? Pouca gente sabia, mas é um carro lindíssimo também, essa McLaren M2B. Na terceira posição temos outro carro branco, que é o carro da Honda, a Honda RA301 do ano de 1968, que foram, né, pilotados aí pelos pilotos Joe Bonnier, o David Hobbs e John Surtees. Esse carro da Honda, a Honda que nos anos 60 ela tinha essa pintura branca, né, com um círculo ali, com o sol nascente do Japão, mas esse modelo específico aí, com essas duas faixas vermelhas na lateral, ficaram muito bonitas. E detalhe para o aerofólio, né? O aerofólio, uma asa traseira muito grande, né? Os escapamentos ali também, né? Estilo carro da corrida maluca, esses pneus gigantes, né? Eu achei esse carro lindo, né? Essa pintura lindíssima, né? Branca com vermelho. É uma pintura assim, vocês estão vendo que são pinturas simples, né? E como realmente, mesmo pinturas simples podem ser belíssimas, e tá aí, segunda posição para esse carro aí da Honda, o RA301. O segunda posição é um carro que eu duvido que vocês conheçam. É esse carro aqui, eu não sei nem pronunciar, Sirocco, o nome da equipe é Sirocco SP. É um carro, é uma equipe americana que esse carro aí participou da Fórmula 1 entre os anos de 63 e 64, não conseguiu grandes resultados, não conseguiu, muitas vezes até sequer conseguiu largar, né? Mas conseguiu aí uma oitava posição no GP da Bélgica de 63, foi a sua melhor posição. Contou com os pilotos Ian Burgess, André Pillet e Tony September. Tá vendo que pilotos que a gente nunca ouviu falar, né? Correu com motores BRM e depois motores Climax e pneu Dunlop. É uma equipe americana, mas esse carro aí, os Estados Unidos, que nessa questão aí das cores dos países, né, eles corriam sempre com essas cores azul e branca, né, mas predominantemente branco, e tem, né, um carro branco com esses detalhes em azul e ali os filetezinhos em vermelho, deixaram essa pintura, né, para mim, uma pintura também lindíssima, um carro lindo. Claro, a gente sempre lembrando aqui, considerando os carros dos anos 60, né? O design dos anos 60. E eu achei esse carro lindíssimo, o carro da Sirocco SP. Não sei se é assim que fala, não sei como é que o americano fala Sirocco, não sei, não sei, deve ser algo assim. E em primeiro lugar do nosso ranking não podia deixar de ser, né, essa Lotus 33, né? Vocês vão reparar que ela parece muito com o carro da Brabham, né, que eu coloquei aqui um pouco atrás, e o que eu ia falar é o seguinte, né, que eu ia dizer que era engraçado, né, porque esse carro, além dessa pintura ser uma pintura simples e lindíssima, e principalmente a questão, né, que um detalhe importante, que são as rodas amarelas também, né, que para mim dá um destaque espetacular, mas esse carro, né, que foi o carro aí do Jim Clark, né, o Jim Clark, o Graham Hill pilotou esse carro, né, o carro disse que foi essa pintura da Lotus aí de 64 até 67, esse modelo de carro, né, o Lotus 33, né, então Jim Clark, Graham Hill, Pedro Rodrigues, os principais pilotos. Essa Lotus correu aí com motores BRM e depois com motores Climax, enfim, desenhada por Collie Chapman e Len Terry. E esse carro, para mim, assim, além de eu achar realmente a pintura lindíssima, simples, linda, é uma pintura icônica, né? Uma pintura que, para mim, assim, quando se fala em Fórmula 1 dos anos 60, a primeira imagem que vem na minha cabeça é esse carro sendo pilotada por Jim Clark, né? Então, para mim, assim, inclusive fiz uma crônica também, né, sobre a última glória, né, desse carro. E eu acho que é o carro assim, que realmente marca ali os anos 60, um carro lindíssimo. E o que eu ia dizer, é engraçado porque a Brabham, aquela pintura da Brabham, né, verde com dourada, ela
também tinha tudo para ser uma pintura mais icônica, né? Por ser aquela coisa, olha, a primeira vez que um piloto pilotou, foi campeão, pilotando o seu próprio carro e tudo mais. Mas se você parar para pensar, pouca gente lembra, né? Se você falar, né, da Brabham, quando você fala em Brabham, pelo menos a nossa geração aqui, as pessoas com quem eu convivo, assim, eu nunca vi alguém falando que quando falar em Brabham, remeter àquela pintura verde com dourada, né? Geralmente remete ali à pintura do Nelson Piquet, né? Ou até a Brabham mais inteira verde, mas essa verde com dourada, eu nunca ouvi alguém ter essa referência assim de cara, né? Claro, talvez também porque a nossa geração, além de ser mais nova, também por ser brasileiro, tem essa identificação mais com o Nelson Piquet, né? Do Nelson Piquet, de ganhou 2 títulos aí com a Brabham, aquela Brabham azul e branca, né? E engraçado, né? Agora, a Lotus, realmente, quando se fala em Lotus, para mim, são 2 imagens, né? Essa imagem, né, essa Lotus verde e amarela do Jim Clark, e a Lotus, né, preta e dourada, que é a Lotus ali, principalmente do Ayrton Senna. Então, para mim, esse é o carro mais lindo da década de 60, o carro mais lindo, mais icônico, né, a pintura mais marcante e realmente, enfim, eu acho que esse carro aí, para mim, é o que simboliza a década de 60 na Fórmula 1. Mas e aí, vocês gostaram dos carros? O que vocês acharam? Concordam com a minha lista? Discordam? Tem algum outro carro aqui que de repente eu não falei dos anos 60? Claro que, como eu falei, nos anos 60 não são assim pinturas muito diferentes, não tem carros, a gente não tem muitas imagens de muitos carros, mas dos carros que eu vi ali dos anos 60, que eu dei uma pesquisada, esses foram aí os 9 carros mais bonitos, as 9 pinturas mais bonitas, e o próximo vídeo dessa série a gente vai pegar os carros dos anos 70 e vamos pegar. Aí os anos 70 já é um pouco mais diferente, tem muito mais designs, né, de carros diferentes, né, enfim, era na época que era liberado, né, digamos, experimentações aí aerodinâmicas e tudo mais com os carros, e também que começou a ter patrocínios, né? Os carros começaram a ter patrocinadores, ter anunciantes ali nas suas pinturas e tudo mais, e aí a gente teve muitos carros e a gente vai pegar ali e escolher. Eu vou tentar fazer um top 10 dos anos 70, dos carros dos anos 70, depois dos anos 80, 90 e assim por diante. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram dos carros, né? Se vocês se lembram de algum mais aqui, carro clássico dos anos 60. Certo, pessoal? Então é isso. Muito obrigado. Não esqueça de deixar seu like aqui, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Um grande abraço. Até o próximo e tchau.